Olá a todas e todos, eu sou Nathan Matos. Olá pessoal, eu sou Isa de Oliveira. E hoje nós estamos aqui para falar novamente de poesia, né, Isa? Nossos encontros últimos têm sido para falar de poesia, né? Exatamente, nós Como é que estamos bem você, focados. como é que você tem estado? Olha, eu, graças a Deus, estou conseguindo ler novamente, mas uma Ô, bicha leitura assim, mentirosa da bem... peste. Cheia O de menino mentira, é mulher. Eita, rapaz, eu sou uma mulher que trabalha muito. Tá certo. Ó, gente, eu queria dizer pra vocês que a tia do Pavê voltou aí, mas ela voltou hoje, principalmente porque a gente vai falar disso, né? A Isa, se vocês não sabem, ela gosta muito de poesia. Ela até me emprestou livros já, assim. E a gente fala muito de poesia. Ela é poeta também, podem conhecer aí as obras da Isa. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de um livro de uma poeta, né, contemporânea brasileira, a Priscila Branco, que publicou Desenterrar os Ossos pela Macabeia, tá certo? E queria convidar a Priscila aqui para estar conosco, para a gente poder falar. Tudo bom, Priscila? Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo literatura BR. Isa, a convidada já chega mentindo. Como é que tu acha disso? Ela, a pessoa já chega dizendo assim... Assim da convidada, assim, logo na lata, homem. Que Mas absurdo! Mas aqui a gente não tem papo na língua não, né? Não? Aqui a gente é transparência pura. Sei. Priscila, muito bem-vinda. Pra quem não conhece a Priscila, ela é poeta. Na verdade, ela é muita coisa, né? Porque se você jogar no Google Priscila Branco, vai aparecer lá assim, viu, Priscila? Artista visual. Não é nem poeta. Não sei se você Sério? já... Artista visual? Sério. Aparece lá, artista visual, assim. E porque eu fui procurar a capa pra baixar a imagem, né? Coloquei Priscila Branco, Desenterrar os Ossos, e apareceu lá, Priscila Branco, artista visual. Eu digo, olha só, nem é poeta. Mas a Priscila, gente, pra quem não sabe, ela publicou esse livro Desenterrar os Ossos pela Macabeia Edições, e também em 2021 ela publicou o Açúcar, não foi, Priscila? Que foi o primeiro livro publicado dela. Apesar de que livro doce? o livro... eu não sei. Aí eu não sei, né? Fica Olha, a não sei se dica é muito aí. doce, não. Mas olha, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar sobre o seu livro. E antes da gente começar a conversa, eu queria fazer uma propaganda interna nossa aqui, né? Que é nada mais nada menos que lembrar as pessoas a nos apoiarem lá no nosso Apoia-se, apoia.se/literaturabr. A partir de R$10 você já pode apoiar o Literatura BR e fazer com que a gente continue aí, enfim, com os nossos episódios, nosso podcast, eu, o Ivandro Menezes, a Isa de Oliveira, e para trazer mais pessoas aqui no futuro. Tá bom, Priscila? Seguinte, eu e a Isa, a gente leu o teu livro. A Isa, ela é uma pessoa que lê mais rápido do que eu, porque eu mastigo as coisas. E eu queria... Tá achando que eu engulo as coisas? Eu não engulo sapo não, tá? Não, mulher. É porque você já reclamou de mim que eu demoro para ler livro de poesia, e eu demoro mesmo. E é curioso que o livro... E é muito legal já começar falando disso, porque assim, o livro da Priscila é um livro que... Particularmente, eu gosto muito no sentido de quando eu penso o livro de poesia como objeto poético, quando eu penso em estrutura, né? Não no sentido estruturalista da coisa em si. Quando a gente fala estrutura, as pessoas pensam logo nisso, né? A Isa tá mostrando aqui a capa já, para quem tá só nos ouvindo, né? E eu gostei porque, assim, é um livro que a capa, o título já dialoga, já traz alguma informação para quem vai chegar até o livro. Eu gosto muito dessas interferências, assim. E ao final do livro, eu só fui perceber no final mesmo, assim, que são 3 partes e cada parte tem 15 poemas, né? E no início também, eu gosto muito de epígrafes. Recentemente eu estava falando sobre isso também na internet. E a gente tem aqui 3 epígrafes. A primeira é da Bruna Mitrano, a segunda do Ferreira Goulart e a terceira da Conceição Evaristo, né? E a dedicatória, por exemplo, você dedica a 3 mulheres, né? Então tem essa questão de é impossível não parar, pelo menos de início, apesar de eu só ter percebido no final, porque o livro, né, ele tem um tom de retorno ao início, assim, também, porque querendo ou não é um livro que vai falar sobre a vida, e não de uma vida de maneira clichê nesse sentido, mas da vida como um ciclo mesmo, né? Porque está muito claro, né, que o livro ele fala das nossas vidas, por mais que tenha aí uma sujeita lírica que fala um pouco das suas memórias, que é um livro que fala muito disso, que vai buscar nesses ossos aí as memórias que a gente esconde ou enterra de certa maneira. E eu achei muito bom como essa simbologia do 3, que tem um quê também de
sabedoria, de harmonia, de certo equilíbrio assim na simbologia, ela se faz presente aqui, né? E a dedicatória, por exemplo, você já começa para Sandra, minha mãe. Na verdade são duas mulheres, eu que falei errado. Para Sandra, minha mãe, Hecate, que aí quem sabe da deusa aí vai saber, quando terminar de ler o livro, talvez entender também a presença. E aí você já tem a epígrafe da Bruno Mitrano, que achei excelente, que eu acho que só ela por si já bastaria, assim, né, para dar o tom muito, muito bom do livro. Expliquei a ele que os urubus procuram na carcaça as partes moles e quentes. E aí eu anotei até aqui, assim, os ossos ficam como registro da memória, da experiência, né? Antes mesmo de entrar no livro, você já entrega alguma coisa, você que eu digo, a poeta, né, a sujeita lírica que está compondo o livro, já entrega alguma coisa pra gente. E eu gosto de falar isso porque as pessoas, elas acham que às vezes as epígrafes, elas estão ali apenas porque para ornar. E pode ser que sim, mas eu acho que quando você pensa o livro como objeto poético, no sentido de que tudo é pensado, pensando na composição, não são só os poemas que vão falar por si, mas as epígrafes, a dedicatória, às vezes, mas nem sempre, o título do livro como um todo, né? Fala, Isa. As epígrafes, elas meio que são indicadoras do caminho, do que tá para chegar. Sim, exatamente. Então, eu gosto quando ela começa assim, bem de levinho, de mansinho, bem sutil, para depois chegar assim, é isso. Começa, é daqui que começa, e aí vocês verão o que eu quero dizer, o que eu estava jogando assim, né? Você vai jogando assim, de leve, como é que fala? Você vai dando... Sabe quando você vai soltando aos pouquinhos? Pitadas, mas é isso, assim. Vai começando. Vai começando. Para fazer um paralelo, aí você vai começando a engatear na leitura até chegar onde vai na leitura final. É meio que um prólogo essas epígrafes. E eu falo que é meio que um prólogo porque dialoga muito assim com... Eu até falei para Priscila, é incrível como as coisas... Eu não li tanto o prefácio como o pós-fácio, porque quem me conhece sabe, até comentei com a Priscila que eu não gosto de ler os paratextos antes de ler eu também. A Voz do Poeta ou A Voz da Poeta. Mas o prólogo eu li, porque parti do princípio que faria parte do livro nesse sentido. E assim, a primeira frase, tipo, quando eu era criança, encontrei a morte rondando a casa. Se você ler só essa frase, você entra no livro, que vai estar dividido em 3 partes, tá, pessoal? Que se chamam, meu Deus, Comer Minhocas, Mantras e Traumas, que eu não estou pegando aqui, eu estou indo aqui no manual. Comer Minhocas da Terra. Comer Minhocas da Terra, Traumas e Mantras e o Pés de Galinha. E aí você vai entender como essa primeira frase, por exemplo, do prólogo, faz todo sentido. E aí, já entrando no livro, que é o que importa para muita gente nos poemas, e para a gente poder também ouvir a poeta, né, Isa? Pode falar. Uma coisa que você começou a falar e foi emendando, você falou da capa do título. Sim. Mas para mim, essa imagem da capa, eu queria até saber por que essa imagem você gostou, se você aceitou, quem diagramou, fez, o que você achou. Mas eu tenho uma relação muito interessante com esse bichinho aqui dessa capa. Vai, Natan. Não, a gente talvez possa falar um pouco mais pro final sobre a capa, assim, se não for um problema para vocês. Que a gente estava endereçando. E assim, em cada parte também a gente vai ter também ali uma certa epígrafe de cada parte, né? A primeira é uma da Geni Guimarães. O que eu acho legal do livro como um todo é que, por exemplo, o primeiro poema, eu sempre acho muito legal falar sobre o primeiro poema, o poema de abertura, né? Que nessa primeira parte tá aqui, antes de ler qualquer coisa sobre, enfim, tipo dente de leite. Dente de leite é como se fosse, talvez, assim, eu fiquei pensando nisso assim, gente, dente de leite seria a nossa, entre aspas, a nossa primeira dor física, né? Algo que nos deixa, assim, algo que nos abandona, né? Seria o nosso primeiro osso, né? Mesmo assim, esse primeiro osso que a gente deixa no mundo, assim, né? É uma parte nossa que se vai fisicamente, assim. E aí eu já coloquei aqui do lado, assim, eu botei infância, né? E tem na segunda estrofe, assim, que seria tipo, ele diz assim, mamãe sempre dizia, não há fadas nem Deus, né? Aí eu botei do lado aqui, não há imaginação. Aí eu disse assim, pô, ela já começa com a infância, ela já começa com essa dor física que a gente deixa no mundo, e ao mesmo tempo já vai dizendo, ó, o real é aqui, então presta atenção que daqui pra frente eu não sei se vai ser tão só coisa boa que eu vou falar sobre a infância, né? E aí, dito isso tudo, e antes de deixar a Isa falar alguma coisa também, eu queria, que a gente já falou demais, como que você pensou nessa estrutura do livro? Se foi algo que veio
de maneira natural, ou se você entrou no livro, na escrita dele, já pensando nessa composição. Olha, primeiro eu queria dizer que eu tô adorando os comentários, é muito bom escutar as pessoas, a leitura delas sobre o livro. A gente sempre recebe com um novo olhar, porque vocês vão falando certas coisas que às vezes fazem muito sentido para mim já, previamente, coisas que eu fui relacionando no momento da escrita, mas outras são muito novas e acrescentam para mim também. Então, acabo que eu me torno uma nova leitora junto com vocês do livro. Bom, esse livro eu não sei se vocês leram por aí em alguma entrevista na internet, que eu já falei isso em alguns momentos, mas ele foi escrito em 24 horas. Eu não sei se vocês tiveram essa informação em algum lugar ou não. Ele furou a fila de outros livros que eu estava produzindo lentamente. O Processo de Açúcar, meu primeiro livro, ele foi bem lento. Ele durou mais de um ano, já vinha organizando os poemas. Foram poemas feitos só para açúcar. Eu também não recolhi poemas que eu já tinha escrito por aí. Mas Desenterrar os Ossos veio por meio de um surto criativo que eu tive. Eu cheguei a suar frio, a ter taquicardia no processo de escrita desses poemas. Então foram 45 poemas escritos de uma vez, de uma tacada só, de um dia para o outro. O título do livro veio primeiro, e a partir do título eu já sabia o que eu queria fazer, que era uma divisão igual nesses 3 capítulos. Eu chamo de capítulos, apesar de ser um livro de poesia, porque existe uma narratividade, quase como um romance. E eu queria que as 3 fases principais da vida tivessem o mesmo equilíbrio, por isso a mesma quantidade de poemas. Então a infância ela não é menor do que, por exemplo, a fase adulta ou do que a velhice. E normalmente a gente dá uma importância maior para a fase adulta, quando a gente pensa a sociologia da vida, de alguma forma, né? Então eles têm esse equilíbrio de 15 poemas em cada momento, e ao mesmo tempo é um livro curto, assim como a vida, é como se fosse um suspiro. Se a gente fizer uma leitura rápida do livro, sem parar para pensar nos poemas, a gente consegue ler o livro rapidamente, uma tacada só também. Apesar de que esse livro, se você ler numa tacada só, você vai perder muita coisa dele. Eu acho que tem que ter um retorno, um segundo olhar, talvez um terceiro ou um quarto até, já que ele é um livro mais rápido de se ler. E eu não vou falar da capa agora, vou deixar pra gente falar mais pra frente, mas a capa, ela foi pintada por mim, assim, só vou adiantar isso agora. Sim. Então, a composição do livro veio muito num supetão, e quando eu comecei a escrever a primeira parte, ela também veio primeiro. Os títulos das partes também vieram antes do que os poemas. Nossa. E eu acho que são títulos interessantes e criativos também. Inclusive, o primeiro título com o último, eles fazem um retorno, se você parar pra pensar. Comer minhocas da terra e depois pés de galinha. A galinha é o que... Não é? Eu ia comentar quando a gente tivesse falado um pouco dessa terceira parte, porque é um livro que, no final das contas, ele convida você a retornar ao início. E isso é muito bom, né? Por mais que o último poema, já ainda até ao fim, o último poema, enterrar novamente. No título mesmo, enterrar novamente, já dá uma ideia de que assim, não é a primeira vez, né? Claro, a nossa vida, nós somos muitos e muitas, né? Quando a gente, pelo menos, tô aí na casa dos 40, vocês também devem perceber que no andar da vida a gente vai sendo muitos e muitos, né? Não somos 300, mas somos muitos e muitos. E assim, essa ideia de fechar o livro, dizer amém, né? Mas eu fiquei com essa ideia, justamente desse percurso, dessa voz, dessa sujeita lírica que aí se instaura, que é uma vida que no final das contas representa tantas outras. Então assim, essa ideia de um retorno, não no sentido nietzschiano da coisa, mas de ser, e me lembra evidentemente muito Euridice Fontella, essa ideia do retorno dos poemas. E há algo aqui no teu livro, eu comecei a querer falar justamente dessa coisa das partes e tudo mais, porque coincidentemente eu acho que com outros livros que eu já vi também, que são os livros que eu coloco como que são livros muito bons, não só por pensar a estrutura, mas pelo que é dito também, é quando você percebe que há uma contextura, né? Uma contextura poética. É quando os poemas entre si, eles dialogam, eles se relacionam de alguma maneira, mas não só esses poemas das partes ou dos capítulos, como você chama, assim, mas ele como um todo, né? Então, assim, o texto lá no final, ele vai fazer de alguma maneira uma referência a um texto que está lá no início, e o livro todo, ele vai tendo essa contextura poética, que pode ser, enfim, pensada aí como um fio narrativo ou algo que vai condicionando eles a dialogarem entre si. E quando a gente tem, como você disse, uma narratividade dessa personagem que vai acontecendo nessas 3 partes, fica mais evidente ainda isso tudo, né? Porque tá tudo intermeado, né, Isa? Exatamente.
E uma coisa que lá no primeiro poema também, que eu achei muito interessante, quando você fala, aguardava a meia-noite, o silêncio ranger mandíbulas. Para mim, isso já começa com medo, que ranger mandíbulas, você está com medo. Quando você perde o primeiro dente de leite, vem um monte de coisa ali, primeiras mudanças, primeiras alterações que a criança começa a ter a percepção. E eu não acho que seja a primeira dor física, não. Aí eu discordo do Natan. Mas eu acho que a dor física a gente começa a sentir quando nasce, ao nascer. Olha aí. Então, eu acho que aí é a primeira percepção. Você começa a ter a consciência do que é a dor. Olha aí. Sentir essa dor. Então, de alguma maneira, está relacionado. Aí surge uma coisa que chama medo. Sim. Faz sentido, mas é justamente isso, assim. Por isso que é bom a gente conversar sobre poesia. As pessoas dizem que poesia é difícil, né, Priscila? Não sei se tu... Enquanto poeta e editora, que a Priscila é editora também, que tem muito essa coisa de ler poesia difícil, né? Mas... Eu acho que a poesia tem que ser para todos. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, eu falei, vai ter um clube de leitura aí sobre o meu livro, se você quiser ir para falar sobre as suas percepções de leitura. Aí ela falou, não, eu sou artista visual, posso ir falar sobre a capa, sobre a pintura, mas sobre poesia não, eu não tenho como falar sobre isso. Eu falei, não, você tem, você é uma leitora, então você pode falar. E o que você vai falar também é válido, porque todas as pessoas podem ter acesso e ter uma interpretação sobre isso. Eu sou a favor de uma poesia democrática. Eu acho que ela tem que estar acessível a todos. Não, sim, com certeza. Pensando um pouco, eu ia comentar... Quer comentar mais alguma coisa, Isa, do poema? Quer ir para outro poema? Não, esse poema era isso mesmo. Queria comentar uma coisa que o Natan falou também sobre essa questão da estrutura do livro, que eu falo que escrevi o livro de forma rápida, mas ele demorou muito tempo para sair também, né? Foi quase 1 ano, então ele passou por um processo de edição, passou pelo olhar da Milena, da Bianca, mandei para alguns outros amigos também lerem, que eu queria saber a opinião deles. Aí, depois de um tempo, reli o livro, então já foi com outro olhar em cima do livro. Isso. E esse livro, apesar de ter sido escrito rápido, é como se eu já estivesse escrevendo a minha vida inteira. Desde que eu comecei a escrever poesia, porque são coisas que vêm rondando a minha cabeça há muitos anos e só não tinham se materializado dessa forma. Então a materialização foi rápida, mas eu acho que como os poemas estão organizados, esses títulos, o que há ali de poético, né, essa voz poética, ela já vinha na minha cabeça há muito tempo. E esse livro também conversa muito com açúcar, né, de outra forma. A gente tá sempre escrevendo a mesma poesia, né, todo poeta, a vida toda. Eu imagino. É um desdobramento, né? É um desdobramento, né? Mas eu gosto muito dessa coisa... Fala, Isa. Você ia falar? Ela falou do negócio do surto que ela escreveu em 24 horas. Eu pensei assim, teve um surto poético. Uhum. É uma coisa assim, interessante, porque o pessoal fala, é um insight, mas é um surto poético. Isso para mim é a primeira vez que eu ouço alguém relatar que teve um surto poético. É interessante. Ainda mais hoje em dia que a gente está vendo tanta notícia de surtos, mas o surto poético é raro. Ninguém fala, ninguém comenta, né? E no final das contas também, eu fico imaginando, pode não ter sido, mas fico imaginando que isso também estava reverberando já na sua cabeça e de alguma maneira esse surto foi o estopim, tipo assim, eu preciso botar no papel agora, não tenho pra onde correr, né? Sim. Tanto que o urubu foi pintado 1 mês antes, mais ou menos. E é como se ele já estivesse predestinado a ser a capa desse livro. Ele já rondava ali, a carcaça já estava Exatamente. Semana passada eu tentei salvar um urubu aqui perto de casa. E aí ele viu você e fugiu, ficou com medo. Não, tadinho, não deu tempo de salvar, ele morreu. E os outros dois lá em cima, olhando. Gente, o bicho é imenso. Sim. Ele ficou com a cabeça presa numa calha. Aí não conseguiu. Poxa. Aí minha mão não passava entre o telhado e a calha para poder tentar soltar. E é imenso. Eu fiquei impressionada com o tamanho do... Eles são imensos. Né? Mas voltando ao livro e não falando da tristeza do urubu, que a Isa não pôde salvar... eu fui marcando aqui alguns poemas, não sei se a Isa também quer comentar alguma coisa, e é curioso como se mesmo na parte da infância, essa coisa do medo que a Isa comentou, a morte, o desejo pela morte, em algum momento ele surge por aqui. Tem um poema aqui que eu gosto muito, que acho que é o terceiro, assim, Pracinha,
novamente eu coloquei do lado infância, porque eu ainda não tinha, estou no começo do livro, eu não tenho a percepção de que vai ter toda essa tripartição assim de uma vida, né, do que está por vir, porque a gente entra no livro sem saber de nada. Não conseguia ver o mar quando brincava de gangorra. O peso do corpo cavava funerais na terra suja. Isso é muito bom. Lá de cima, o outro sempre se abismava. Não, lá de cima, o outro sempre se abismava com a queda. Eu botei aqui do lado, muito bom. Porque assim, lá ele não consegue ver o mar de onde ele está, que é ali do alto. O peso do corpo cava esses funerais na terra suja. Eu fiquei pensando naquele buraco que quando a gangorra vai batendo no chão, vai cavando aquele buraco. E aí lá de cima o outro sempre se abismava com a queda. Na verdade, assim, com a possibilidade da queda, né? O medo da altura. Então, assim, a gente vai passando por alguns poemas que também, por exemplo, Missa aos Domingos, a única diversão da família era rezar, né? E aí a gente vai tendo o entendimento dessa composição familiar, digamos assim, dessa voz poética. Aí mais lá na frente a gente tem o poema Aniversário, né? O que você quer ganhar? Perguntou aquele amigo da família alisando meus cabelos. Eu queria nunca mais ganhar presentes nem presenças. Talvez o desejo de uma solidão aí, né? Ninguém sabia do meu esconderijo embaixo dos carros, esperando alguém me atropelar. Aí, tipo, a morte, mas a morte é o medo, mas assim, me passa. Mas quem não tem medo da morte? Mas me passa muito mais um desejo por estar só, por um desejo de morrer, do que ter medo da morte, esse poema. E eu fico assim, velho, se tá falando de infância, porque a gente aqui já tá quase chegando na primeira parte do primeiro capítulo do livro. Eu só queria falar um negócio dessa primeira parte, Natan, te interrompendo. Pode falar. Que eu contabilizei que a palavra medo só aparece na primeira parte mais de 4 vezes. Mas por mais que ela não apareça, está presente aí, né? Em vários momentos. Nas partes que ela não aparece, ela está presente. É exatamente isso que eu ia falar. Quando você... E é só na primeira parte, porque eu percebi. Sim. Por que o medo na infância? Você ia perguntar alguma coisa, Natan, também? Para eu responder isso daí? Pode responder isso assim, mas... Eu vou deixar você responder e vou pensar aqui, porque eu estou pensando nessa ideia desse desejo, dessa solidão, né, esse desejo da morte, que ele vai aparecendo durante o livro, né? Depois eu anotei uns outros poemas aqui que vai aparecendo nos outros livros. Eu ia também perguntar, talvez se relacione com medo essa ideia de como pensar esse desejo da morte, né? Enquanto se quer a vida, assim. Dessa voz poética, assim. Eu não sei se faz muito sentido também você responder, né? Porque aqui não é representação sua. Não da é. sujeita lírica, né? E isso é uma coisa... Talvez falar um pouco disso a partir desse medo, talvez assim, é um livro que por escrito da maneira que está escrito, que tem essa voz em primeira pessoa, digamos assim, as pessoas sempre tendem a levar para poeta, né? O que é um problema muito drástico, assim. Não me importa a sua vida, que importa a vida dessa sujeita lírica, assim. Como enquanto poeta, como tentar fugir disso? Ou então assim, isso é um problema do leitor e da leitura? Eu já sei um pouco da resposta, mas... Assim, de forma geral, toda construção poética, ela vai ter algum traço autobiográfico, qualquer uma, mesmo que eu não esteja falando absolutamente nada sobre memória minha, absolutamente nada. Se eu estiver criando uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida, ela vai ter a ver com a minha vida. Ao mesmo tempo, ela não tem. Então, ela está sempre nessa tensão do real com o inventado. É um pouco sobre isso. Então, esse livro não é autobiográfico de forma alguma, ao mesmo tempo ele é como todo livro de poesia. Então é isso que eu tenho para trazer sobre esse livro. Mas existe uma voz poética aqui, super inventiva, que inclusive envelhece também. Então nesse ponto ela realmente não tem como ser autobiográfica, porque eu não experienciei isso no tempo linear, como a gente entende, é claro, mas talvez em uma outra forma de interpretação de tempo exista essa vivência para todos nós, se a gente parar para pensar sobre uma circularidade do tempo. Então, a infância, ela tem muitos medos aqui, Isa, porque eu tento mostrar um lado da infância que normalmente a gente não quer falar muito sobre. Porque a gente tende a pensar a infância como uma coisa boa, que tem muitas memórias positivas, quando, na verdade, a infância é um momento de dor também. E é claro, a gente já vem ao mundo traumas e dores, tanto que falta aquele de poema... proteção, de segurança. Sim. O poema do Velho do Saco,
que é o segundo poema do livro, Sim. Tô doida pra chegar nele. ele traz um pouco disso também. Ali, na verdade, está mostrando o olhar da criança sobre um velho que não consegue carregá-las. Então, inverte um pouco esse lugar da infância. Então, ali vão aparecer diversos medos e coragens também, e desejos pela morte nesse sentido. Por que não? A criança também tem esse encontro com a morte. E essa queda também do dente de leite é um pouco sobre isso. É como se fosse o nosso primeiro contato com a morte. Porque é uma parte de nós que está saindo, a gente olha aquilo, existe um estranhamento com esse dente que cai, ao mesmo tempo um dente é um osso. Então ele carrega memórias e carrega também o que vem aí, né, que é essa morte. Então essa infância eu acho que ela é um pouco invertida, talvez, não sei se é invertida a palavra, mas ela traz um olhar que não é esse que a gente está acostumado a ver da infância como uma pureza ou como uma inocência. Não existe uma inocência nem uma pureza aqui, porque eu acho que não existe, na verdade, para nenhuma criança. A gente passa por muitas dores também na infância. Sim. Respondeu isso para tu? Sim. E o interessante é que o poema do Velho do Saco, ele também carrega muito da cultura que as pessoas elas instalam medo na criança. Ó, cuidado com o velho do saco, que vai te pegar se você não obedecer, se você... Então ela começa a criar, ela cria essa cultura do medo. Ela instala isso já na infância. Sim. Era igual antigamente, tinha o do velho do saco, tinha do carro preto, tinha... Então sempre tem essa coisa dessa relação de fazer esse contraponto, né? Uhum. Que você falou, o dente, que é um osso, que é um processo, que é um ciclo da vida, né? Que você vai de mudanças, um contraponto com a morte, que quando a gente morre, a gente vira osso. Isso. E esse velho do saco, ele é reconstruído aqui também, porque não é o medo do velho do saco tradicional. Eu já ia dizer isso. Não é? E ao mesmo tempo traz também um imaginário do subúrbio, porque eu cresci no subúrbio carioca, então tenho muito essas imagens. Esse livro eu acho que ele é um pouco mágico, né? Traz essa ideia do realismo mágico também, porque acho que para mim a poesia é um pouco disso. A gente olhar a realidade com esse olhar mágico, assim. Então todo poema para mim vai ser um pouco realista e mágico ao mesmo tempo. E aí, fazendo uma ponte aqui já pro... Toda vez eu confundo, gente. Traumas e mantras, que é traumas e mantras, mantras e traumas, né? Você fica com isso na cabeça aí, traumas e mantras. E... porque eu tava olhando aqui para o verso da Cecília Meirelles, que tem aqui na segunda parte, que é pois vivemos do que perdura, né? Que eu acho que dialoga um pouco do que tava falando aí, da gente pensar o que perdura aqui nesse livro são os ossos que nós estamos desenterrados, mas eu entendo aqui que são as memórias que essa voz vai trazendo da sua vida, né? Assim, de alguma maneira está relacionada. E o primeiro poema dessa segunda parte já deixa muito claro qual é. Aí você começa a entender o livro. Peraí, a primeira parte é sobre a infância, a segunda tem traumas, né? E mantras, né? Nada mais do que a nossa geração para entender de traumas aí na infância. Mas, para além dessa brincadeira, profissão do futuro, né? O que vem logo depois da infância, dessa pré-adolescência é essa, a ideia de escolha e tudo mais. Já com a realidade. Saiu da infância, agora é a realidade. Mas eu já achei graça. Teve alguns poemas aqui que em meio a isso tudo, Priscila, depois eu vou te mandar uns 2 ou 3 que eu tava aqui, né? Porque tem algumas coisas pesadas e tal. E aí você vai e lança assim um poema que pra muita gente pode não ter nada a ver. E eu soltava um sorriso, assim, tipo assim, velho, que tá sendo, pô... Tem uma certa leveza na ironia quase que pra dizer, olha, no meio disso tudo também, de vez em quando, ou tem alguns sorrisos, tem algumas alegrias, assim, né? E foi muito bom como esse conta-gotas foi pensado aqui nesse livro, assim. Daqui a pouco aparece algum desses poemas aqui, que a gente vai pulando, né? E o primeiro verso do poema Profissão do Futuro é achava que queria ser freira. Eu disse assim, velho, muito bom. Porque, vê só, o que a freira é? A freira perdura também, de alguma maneira, nessa profissão que é ser freira, né? É algo que ela vai levar pela vida dela, que muitas vezes se inicia ali nessa juventude, às vezes. Sei lá, se a gente partir do princípio que aos 18 anos você é uma pessoa adulta, você pode se resolver enquanto uma pessoa que vai decidir o seu futuro. Se você quiser ser freira dos 18, você vai morrer sendo freira. Assim, entendendo-se que a pessoa não desista assim, dessa profissão, que talvez para as freiras e padres não seja uma profissão, né? Seja um chamado nesse sentido. Mas assim, é muito bom como, enquanto poeta, você escolhe as palavras assim para dizer algo que não está
dito, né? Porque eu acho que isso tem se perdido, sabe? Não sei se a Isa concorda, e se você, Priscila, enquanto poeta, eu acredito que lê muito poesia também. Vejo que isso tem se perdido tanto nos livros de prosa quanto nos de poesia, porque eu tenho sentido que a gente, de alguma maneira, está subjugando os leitores e as leitoras. E eu acho que nem tudo precisa ser dito. É claro que isso aqui é uma leitura minha pessoal, né? Mas se eu fosse fazer um artigo sobre isso, vocês são pesquisadoras também, acadêmicas, faz sentido o que eu estou dizendo, né? Essa ideia de pensar, essa coisa de perdurar nessa profissão, assim. E tem outra coisa que talvez a gente falar um pouco dessa técnica, que fica muito claro no teu livro, que em português a gente chama, né, a palavra horrorosa, encavalgamento, né? O enjambre. Ai, não, eu prefiro a palavra em francês. Nesse caso, só. Que na segunda partinha do poema diz assim, porque o poema é assim, gente: achava que queria ser freira, : rezar, catar mangas no quintal, amar a Deus, sobre todas as coisas, até mesmo os passarinhos. Não, no caixa do mercado só me deixam asfixiar, frutas em sacolinhas, né? Já é um exemplo assim que acontece no livro como um todo, né? E aí termina tipo, não há tempo para essas bobagens. E aí eu até perguntei aqui, qual bobagem? Ser freira ou ter algo na vida que faça perdurar de uma maneira que de algum modo possa nos alegrar? Mas aqui já são leituras que a gente vai trazendo das nossas experiências, das nossas vivências para dentro do livro, né? Que eu convivo em diálogo com os poemas que eu vou lendo, né? Então assim. Deixa eu comentar sobre essa claro, questão do comente. Sim, eu já ia fazer a pergunta sobre isso. Vai lá, Rocha. Não, então pergunte, gente. Vai lá. Não, tipo, essa escolha dessa técnica, por exemplo, é algo que está aqui presente assim, em vários poemas e em alguns momentos foi o que me trouxe alegria também, porque as quebras assim, elas são muito bem feitas, mas não só a quebra no sentido de trazer esse outro significado, mas também de brincar com essa seriedade também do verso dentro dos poemas, desses temas que a gente já está trazendo da infância, dos que estão por vir, mas ao mesmo tempo ele contribui muito para fazer algumas brincadeiras, assim, algumas ironias leves e dar essa ideia do conta-gotas, dessa leveza e alegria dessa vida que começa a se instaurar aqui pra gente que tá lendo o livro, sabe? Não, e o que eu mais gostei desse poema também, antes da Priscila comentar, é como que dialogou com a minha relação de vida, a minha pessoal. Porque em algum dado momento da vida eu também quis ser freira. Ah, que legal. E eu mudei isso, exatamente quando eu completei 18 anos, eu encarei o negócio, eu falei, não é isso. Então, assim, muita coisa eu me encontrei nesse poema, desde a capa do urubu até... Aí eu fui vendo, e assim, é exatamente isso que o Natan falou. Vai, Priscila, pode falar. Essa questão dos enjambemãs, ela é muito importante para mim, porque eu acho que o enjambemã meio feito, esse corte, ele abre muitas possibilidades no poema de interpretação para o leitor. E se a gente tem o poema em verso diferente do poema em prosa, eu acho que isso tem que ser bem explorado, o corte. Sim. Então, todo corte que eu penso nos poemas, ele tem um porquê. Isso, para mim, mesmo escrevendo rápido, eu já estava pensando nesses cortes desde o início. Durante o processo de edição, algumas coisas, é claro, a gente vai trocando, vai repensando ali. Mas isso, para mim, como escritora e como editora, sempre foi muito importante. Quando eu começo a editar livros das autoras, eu sou muito chata nessa parte do enjambemã. Eu sempre pergunto, mas por que você está terminando esse poema aqui, por exemplo, com uma preposição? Qual é o sentido desse término? Porque acho que muita da coisa contemporânea hoje, os autores estão terminando o verso com de, para. E eu fico me perguntando se aquilo ali tem um sentido, porque às vezes pode ter um sentido rítmico, pode ser que seja, e tudo bem, está explicado, mas quando não tem uma explicação para quebra, eu acho que a gente pode explorar, refletir melhor sobre isso, porque dá mais vida à poesia, dá mais... Não é nem qualidade, que eu não gosto muito dessa palavra, mas possibilidades de interpretação para os leitores. Que eu acho que a poesia é isso, é a abertura de caminhos, de múltiplos caminhos. Eu também não gosto de falar muito disso, mas assim, eu tenho voltado talvez um pouco ao que eu pensava antes, que eu acho que a qualidade ela tem que ser posta também à prova. Eu não tinha medo, depois passei a ter medo, mas eu acho que a gente tem que começar a não ter medo mais de falar de qualidade literária, porque sim, assim como tudo na vida, existem tênis bons e tênis ruins. Blusas boas e blusas ruins, pessoas boas e pessoas ruins. E sim, existem textos bons e existem textos ruins. Eu tenho voltado a essa ideia. E de alguma maneira está ligado a essa qualidade. Porque se você faz o corte de maneira abrupta, sem pensar, apenas porque a escrita dita isso, ok, pode ser aceitável, desde que você se coloque nessa posição. Mas quando você faz o corte pensado e que traz esses novos significados, você está explorando mais a possibilidade da escrita.
Eu penso como você mesmo está falando. Então, assim, eu acho que é isso, assim, mas eu acho que hoje em dia eu não tô tendo mais medo de falar de qualidade, não. E eu acho que isso é uma qualidade muito clara do livro, assim. Tem um poema aqui, que eu não sei se a Isa se... O título, e é muito bom alguns títulos, tipo, tem o Hipocondria 1 e o Hipocondria 2. Isso é muito adulto, velho, sabe? E aí você já tá indo ali e é uma referência que leva pra velhice, né? Então quando eu vi, eu digo assim, tá, esse livro é isso. Esse livro é a vida, a gente tá na infância, a gente tá nos traumas, a gente tá querendo crescer e a gente tá nessa parte que a vida já está nos adoecendo, né? E aí, tipo assim, Hipocondria 1. Comer muito açúcar leva à morte. Aí se faz a referência, né? Açúcar aí, vai saber. Mas aí, até formigas têm seus rituais funerários. Nossa, eu botei aqui, kkkk, e botei uma carinha sorrindo. Pode ser que pra muita gente quando lê, você Natan, não sei porque você riu. Mas eu ri porque a maneira como eu li foi essa. Até formiga tem seus rituais, tipo, né, como toda formação, uma formação de uma tribo, uma formação, sei lá, urbana. Nós temos nossos rituais. Até as formigas têm seus rituais funerários, porque eu não esperava que os funerários... Eu estava desarmado nesse momento. E aí, tipo assim, dedetizei a casa antes que seja tarde demais. E assim... Tá detetizando a casa por conta das formigas, por conta... Pra ter uma desculpa de não deixar restos, pra poder deixar restos ali desse açúcar. Eu não sei. Eu só sei que eu viajei muito na hora e é um corte assim que me trouxe um pouco dessa alegria. E a gente tava vindo aqui só de muita tristeza. E aí vai ter o Hipocondria 2, que vai ter assim: meu avô colecionava selos e tampas de garrafa. Aí aqui eu já coloquei tentativa de perdurar. Do meu olhar, né? Já A não coleção. já não é? é a profissão, mas é a coleção. Então é uma outra maneira, é um outro significado no sentido de perdurar, sabe? Assim, essa ideia da gente deixar. O hipocondria, enfim, tem aqui hipocondria, mas é uma ideia também de herança. O que eu vou deixar, né? O que vai ficar de mim aqui? Isso. Então, assim, já tá dialogando pro futuro, assim. Então, assim, essas. A gente chama de pistas, mas assim, mas essa maneira de compor o poema dialoga com o que veio antes e dialoga com o que vem depois. E aí é que vem a minha ideia de pensar a contextura, que eu trago de um cara lá dos Estados Unidos, que eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, no sentido da poesia, né? E talvez eu tivesse ouvido falar de contextura no sentido de entramar, de entrelaçar. Contextura é muito assim. Interessante. Contextura poética, assim. Muito bom. Que é o Neil Frestar que fala sobre isso. E aí, esse teu livro aqui, por exemplo, ele com certeza... seria um dos livros que eu colocaria numa pesquisa futura minha, justamente assim, de obras brasileiras literárias, partindo porque a culpa disso é Euridice Fontella, que me levou a isso, né? E Eu assim, amo Euridice. Pois é. Natan, você falou de herança, o pausa pro cigarro, que saudade, vó. Ele me remora, porque memória é herança. Assim, eu ia chegar nesse ponto, Memória muito é bom. herança. E aí, e olha como que essa segunda parte vai começar a dialogar com a primeira, porque eu marquei logo aqui, página 35, bolo do aipim. Sim. Esse poema com o da página 35, que é o bolo de aipim. Minha avó me dava dinheiro por baixo da mesa, de vez em quando café, molhado no biscoitinho. Uma vez pediu para eu acender o cigarro. Aí lá na frente a gente encontra com o cigarro. Eu não sabia, mas aquele era seu presente de despedida. A memória. Ela fez a relação da avó com o cigarro. E é um poema de passagem também. Ele tá finalizando Exatamente. o primeiro capítulo. Sim, sim. E aí mais à frente, né, Isa, já que você puxou isso aí, eu ainda ia comentar depois quando eu 2, mas acho que eu vou pular aqui. Essa coisa da herança, a gente vai ter um poema que se chama Herança na página 45, né, do livro, né, na segunda parte. E aí só, Natan, pode pra falar, comentar uma pode coisa da coleção que você falou. a gente tá mais comentando o livro do que fazendo pergunta à poeta, mas a poeta vai ouvindo a gente, né, Isa? Não, eu tô adorando. Essa coisa da coleção. E se a gente parar pra pensar, por que nós colecionamos coisas? Vocês já pararam pra refletir sobre isso? Não, eu só colecionei cartão telefônico quando eu era mais novo. Eu colecionei também, cartão telefônico. Também. Mas o primeiro poema, O Dente de Leite, fala sobre guardar os ossinhos. E a gente coleciona os ossos durante a vida, né? Tem gente que coleciona pedra de rim. Quando coleciona assim, né? Guarda ali, né? Se tiver mais de uma. Sim. E essas coisas... Eu coleciono marcador de livros. Nossa. Eu acho interessante colecionar marcador de livros. Mas isso é muito doido, porque tem gente que coleciona tipo isso mesmo, assim, partes nossas, assim, o dente, ou os dentes, um pedaço de cabelo do primeiro corte, né? Tipo, essas coisas vão surgindo aí, vão ficando como herança, né?
E pegando um pouco do que vocês estão dizendo no poema A Herança, tem lá: dizem que famílias brigam por casa, dinheiros e joias. Por aqui não restam nem as cinzas da minha avó. De alguma maneira está se relacionando também com o que já foi dito aí, né? O cigarro aparece e no final das contas tem um outro significado essas cinzas, assim. Exatamente. Então, tipo, você vai vendo como as coisas vão se relacionando. Então, assim, não adianta ler, gente. Adianta você ler como você quer, ninguém é obrigado a nada. Mas quando você vai vendo isso, é isso que diferencia muitas vezes, e aí entra a qualidade. Um bom livro de um livro só que tem coleções de poemas. Você falou assim, ele não foi um livro que eu fui coletando poemas. Provavelmente, se você fizer um livro que você vá coletando poemas, pode ser que até vença o Jabuti, e esse aqui não vença. Mas, de alguma maneira, algo eu acho que se perde. Né? Porque acabam que são poemas que muitas vezes esses poemas, quando a gente diz que vai fazer uma coletânea de poemas, são poemas esparsos que a gente vai tentando organizar para ter uma composição. Ao contrário desse, que já nasce... Como tu disse, assim, é uma das perguntas que eu ia fazer, você já respondeu. Tipo, ele nasceu desse surto, mas você tinha as 3 divisões muito bem divididas, né? Então, assim, deve ser um processo muito legal, por mais que tenha sido em um dia. Você não estava devendo nada a ninguém para vender esse livro, igual o Dostoiévski, né? Escrevia para poder vender. Mas, assim, deve ter sido uma experiência muito boa, mesmo que cansativa, eu imagino, assim. Foi uma experiência muito cansativa. Tipo, no final, como que foi? Tipo assim, terminei. Eu fiquei exausta. Eu não conseguia mais olhar pro livro. E eu não conseguia nem pensar em publicar o livro naquele momento. Isso pra mim foi uma exaustão física e mental, tanto que eu demorei muitos meses pra conseguir pegar no livro de novo, pra editar. E aí é outro cansaço, né? Que entra no cansaço da venda, da propaganda, e é outro momento que não tem a ver com a escrita, mas que todo autor contemporâneo também precisa passar sobre isso. Mas voltando só sobre a questão da qualidade, Claro. Uma catarse, eu acho... né? Foi uma catarse, isso mesmo. Mas a qualidade é que eu fico pensando assim, a gente não tem uma regra para a escrita de, sei lá, de uma boa poesia. Sim, sim. Porque isso entra muito na questão do estilo do autor. A gente não usa mais subjetivo. metrificação. Então tem a ver com um ritmo subjetivo. Por isso que eu tenho um pouco de receio, não é nem medo, mas eu tento não falar essa palavra qualidade, porque também a qualidade é construída socialmente. Então, Sim, nesse com momento certeza. hoje, a gente pode entender um livro como bom, que, de repente, há 30 anos atrás, ele não seria considerado bom. Sim. Entende? Até essa noção que a gente tem de pensar hoje um livro bom como um livro construído, É objeto, diferente. e não olhar mais para as coletâneas, também é uma construção, porque lá nos anos 70, quem ganhava prêmio, essas coisas, eram coletâneas de poesia. E eu tinha um costume, quando eu era criança, de abrir um livro de poesia em qualquer página e ler. Mas eu não faria isso, por exemplo, com esse livro. Eu também não vou falar o que o leitor tem que fazer, que ele tem que ler de tal forma Não, ou acho que nem isso aí não é nem problema, não. Mas eu tô entendendo mas o que você ler tá dizendo. na continuidade faz sentido porque é um livro construído para isso. Então, assim, são minhas reflexões, né? É por isso que eu tenho um pouco de receio, assim. Não, eu também tenho, mas eu sempre tento deixar claro isso assim. Eu não falei, mas enfim, você tá certo. Assim, é uma subjetividade, né? Assim, só que eu acho que a partir do momento, hoje em dia, que a gente se coloca em determinadas posições, por exemplo, assim, eu falo quando eu falo isso, e eu falo achando que quem. Claro que vai ter gente que vai chegar aqui de paraquedas, né? E tal. Mas eu falo isso do lugar de leitor de poesia, assim como a Isa, assim como você. Então, eu parto do princípio, sim, que a gente sabe, entre aspas, tá? Porque é subjetivo. Eu posso gostar de uma coisa, vocês não. A Isa pode gostar, a gente não. É subjetivo. Mas eu acho que a gente consegue ver determinadas qualidades. Eu acho que de pensar o livro, assim, por exemplo, vai ter gente que vai utilizar o Ejambe, mas a gente não vai saber usar. Tipo, não tá, vai errar e tudo mais. Eu mesmo, se eu for fazer, talvez eu vá errar e tudo mais. E é sempre melhor o lugar de crítico, entre aspas, né? Do que do que produz, né? Porque aqui a gente tá só julgando, assim. Mas eu parto desse sentido, assim. Eu sou editor, você é editora, né? A Isa é poeta. Então, por exemplo, há livros, a gente recebe, às vezes, pedindo pra gente comentar os livros e tudo mais. E tem livros que eu prefiro não comentar. Porque eu sei que do outro lado houve um trabalho, houve porque, né, Isa, assim, escrever não é só inspiração, né? Escrever é trabalho, né? Tá aí as 24 horas da Priscila no livro, assim, exaustivas. Mas eu sei que a gente tem que falar, tem que ser mais críticos nos dias atuais, mas eu acho que a internet prejudicou muito isso, a gente não poder falar mais nada. Isso eu concordo plenamente com você. E tem outras questões
culturais que eu acho que estão um pouco enviesadas, porque veja só, eu sou um leitor de poesia, assim como vocês, como eu já falei, sei lá, que leio há mais de 20 anos. Né, assim, e eu tenho amigos e amigas que, pra mim, quando a gente tenta pra falar de poesia, eu saio humilhado, porque assim, consegue fazer ligações, coisas assim que são excelentes. Mas independente disso tudo, a gente ainda tá vivendo um tempo que, por exemplo, se eu falo uma coisa, por ser homem, hétero, branco, classe média, etc. E se a Isa, ou você, ou qualquer outra pessoa fala a mesma coisa que eu, mas que não é um hétero, homem cis, o que essa pessoa vai falar vai ter mais validade. A gente também está vivendo esse momento. E eu posso nem falar no sentido tanto da qualidade, mas se eu falar na qualidade também, tem essa questão. E isso talvez tenha sido algo também que me deixa um pouco receoso de falar em qualidade, sabe, Priscila? Mas eu tenho partido desse lugar que... a qualidade em relação... mas não se fazem mais livros como os clássicos. Tipo, não precisa fazer. É como a Priscila falou. As coisas mudaram, né? Gente, eu sou uma exímia leitora de poesia contemporânea, né? Não que eu não leia os clássicos. Sim, leio. Mas do que eu tenho já de experiência de leitura de poesia contemporânea, tem muita poesia contemporânea que daqui a uns anos, com certeza, vai ser um clássico. Então, essa perspectiva do olhar também, ela também interfere muito também na percepção. Não, pois é. A Priscila aí, ela tá invertendo aí, viu? Ela que tá jogando aí pra gente aí pra falar. É porque eu acho esse tema muito interessante pra gente pensar. Eu tenho refletido muito sobre isso, mas a gente pode trocar mais depois. A gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, assim, porque eu acho que pra falar, porque tem muita coisa pra falar. E é um assunto que a gente tem como ter o olhar de várias pessoas justamente nesse sentido cultural, social, né, assim, porque a pessoa que faz... A pessoa que faz, por exemplo, a poesia no sentido da música do hip hop, ele vai ter um outro olhar sobre o que é a qualidade, né, da poesia, enfim. E no final das contas, Caramba, falou a minha frase. No final das contas, alguma coisa vai convergir nesse sentido, eu acho, da qualidade, sabe? Assim, no final das contas, eu acho que em todas as searas vão ter pessoas que a gente vai elencar. E eu acho que isso também parece essa coisa empresarial, coach, mas acho que a gente tem perdido um pouco disso, assim. Tem alguns livros que são melhores do que outros. Eu acho que é impossível negar. E é claro que isso é subjetivo. Isso é subjetivo, eu repito. Mas sim, tem livros que as pessoas mandam para nós, que as pessoas querem divulgar. E eu e a Isa, a gente prefere não. Porque vai ser muito difícil para nós dois, por exemplo, comentar sobre livros que a gente acha que poderia ter sido mais trabalhado. Poderia ter tido um editor, uma editora, como você falou, que chegasse e dissesse: por que você está usando o para aqui e está parando o verso? Tá entendendo? Por que você tá usando uma epígrafe só pra ornar? Você tá botando aqui um Raul Seixas na epígrafe do seu livro quando você tá falando, sei lá, sobre um horror gótico num livro de poesia. Tá entendendo? E assim, Natan, você é exagerado. Não sou. Assim, eu sou editor. Isso acontece muito. Isso acontece. As pessoas não... Tem muita gente que não tem noção. Então, assim... E eu acho que a gente se deixar de falar de um pouco de qualidade, eu acho que a gente abre mais espaço pra loucura. Não que seja ruim, mas eu te entendi. Eu não quero relativizar tudo também, porque se eu falo também que não existe nenhum tipo de qualidade, ao mesmo tempo, então, tudo é bom, entende? Também entra no outro lugar. Mas foi ótimo esse parênteses. Foi ótimo, porque tem muita gente que tem medo de falar dessas coisas, assim. Sim, eu tenho umas métricas para minhas pessoais de leitura. Tá igual esse povo que já foi júri do Jabuti, Priscila, aí eles criam métricas pra eles próprios, assim, sabe? Mas não foi de poesia. Sim, eu sei, mas eu tô brincando isso. Mas assim, por exemplo, quando eu vejo que o livro da Priscila, exatamente, ele tem isso. Ele começa a dialogar com outras leituras que eu já tive, com outras obras, mesmo não tendo referência direta, eu começo a perceber esse diálogo, essa coisa, eu falei, gente, isso aqui tem um pouco de lá, tem um pouco de cá, até a própria construção do que você fez aqui. No meu livro eu tentei fazer a mesma coisa, que o meu chama intermitências. Então tem intermitências da vida, da morte, e tem um outro que eu esqueci agora. E a imagem da chaleira que aparece é idêntica também. Então a construção, a ideia, o raciocínio vai remetendo. Quando você consegue levar o leitor a remeter a outras leituras e a outros diálogos, já é um ponto ganho da obra. Eu penso na qualidade nesse aspecto. Por exemplo, quando ela falou dos urubus, dos medos, da presença dos ossos, da morte, já fui lá em Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos.
Que a capa também é um urubu, a narrativa é prosa, mas tem essa... Então, assim, quando começa a dialogar, eu vejo Bakhtin no aspecto teórico aqui, né? Não falando assim, tanto Bakhtin, mas no aspecto, no meu olhar mais teórico, pronto, me ganhou. E ó, vou pegar 2 versos totalmente avulsos fora de contexto, para ir de acordo com o que a Isa está falando, que a gente está conversando. A escritura é uma fruta e a curadoria é fundamental. Que é do poema capítulo anterior e do Palavras Cruzadas. É sem contexto, pegando só o verso. Então, mas voltando aqui. Mas eu adorei. Vamos fazer um podcast sobre isso, viu, Isa? Pra gente chamar a Priscila e outras pessoas pra gente brigar. Bora. Tem um outro poema aqui pra ir pro final dessa segunda parte. Na verdade, eu tô achando, Isa, que esse nosso podcast ele tá mais um clube de leitura nosso com a poeta do que uma entrevista, né? Eu tô adorando. A gente entra nele sem saber quando termina. Eu gostei muito do poema. Apesar da gente ter passado ali pelas trocas de valores ali do Herança, né? Que tem uma subversão de valores, né? Que as famílias brigam por casa, dinheiro e joias. E no final das contas a sujeita lírica aqui não tem nem as cinzas da avó, que pra muita gente não vale absolutamente nada, né? Pra ela, enfim... Tem um quê, tipo... Eu tô realmente só, nem as cinzas da minha avó eu tenho mais aqui. E... Pulando um pouco, indo pro rede social, tipo assim... É mais um desse poema que me trouxe um sorrisinho mesmo em meio a essa solidão ali, que eu até botei... Olha você ver como é a cabeça da pessoa. Eu botei um sorriso e coloquei, solidão é foda. Que é rede social, né? Todos os dias rezo pelo fim. Passo comidas vencidas, espero o ônibus chegar. Sábado, finjo ler livros. Café na mão, sorrisinho de canto. Trocaria todos os 1000 amigos por férias remuneradas. A pessoa quer estar só, quer viver, né? Ainda tem as brincadeiras também da outra estrofe, né? Sábado, finjo. Ler livros, café na mão. E, nossa, isso é muito rede social. Apesar dessa vida adulta que tá aqui no meio disso tudo, você ainda coloca que... É um poema que, quando eu fui lendo, eu digo, velho, que loucura, o que isso aqui tá fazendo aqui? E aí, no final, você vai fazendo essas conexões que a gente tá dizendo e vai vendo que é isso, vai fazendo parte dessa nossa vida adulta, né? Teria mais coisas... Fala, Isa. Esse poema anterior a esse aí, que você leu, que é o capítulo anterior, da página 49, sim, cheia de moscas varejeiras e urubus bicando palavras. A escritura é uma fruta apodrecida, inventando passados com tinta fresca. O Bakhtin aí, gente. A Isa vai fazer um artigo sobre você, Priscila. Desenterrar os ossos e Bakhtin. É um processo da poiesis, é como se fosse... o apodrecido, como se fosse... Você tá buscando em algo inútil ali, você tá picando para sobreviver, para se alimentar. E do capítulo anterior, ou seja, de lá do início, você começa a voltar lá para trás. E esse foi o que eu mais gostei, marquei até um asterisco aqui. E cheio de moscas varejeiras, gente. Isso me lembra Dante Alighieri. Acho que tem muito a ver com a carcaça, né? Com a morte, com aquela putrefação, né? Aqui ela resumiu tudo, o processo poético da catarse que ela teve, né? Do surto poético, com a morte, com tudo isso, com a infância, quando ela volta, né? Tinta fresca é o momento, a tinta fresca acabou de ser feito ali, acabou de ser pintado, acabou. Cuidado com o que você tá encostando, pegando, tá lendo, e vai muita coisa tá por trás daquelas camadas que a tinta fresca tá por cima. Essa tinta fresca para mim é o sangue aí, dessa alguma coisa que tá aí exposta aí, viu, para mim. Pode ser também. Ou a tinta da caneta também, que é um poema paramágico. Porque ela fala do processo poético aqui, né, da poiesis. Teve alguma coisa que quando você foi fazer, porque você leu o livro, você se afastou do livro, você depois passou o tempo trabalhando sobre o livro, teve alguma coisa que tu hesitou quando você fez essa revisão da leitura? Teve alguma coisa que você hesitou em ter algum dos poemas e aí você mexeu, você retirou? Teve também alguma coisa que você preferiu incluir depois? Porque você disse que o livro já nasceu estruturado. Mas nesse segundo olhar, teve algum poema que você disse assim, não, eu vou repensar, vou trocar, enfim. Como que foi esse processo desse novo olhar sobre o que você tinha escrito? Antes da gente falar da terceira e última parte. Tivemos
muitas mudanças, principalmente nessa conversa com Milena e Bianca, a gente refletiu bastante sobre o livro. Teve um poema que ele teve que ser... Ele não foi reescrito completamente, mas ele foi bem alterado, que é da página 66. Agora ele está com o título de Todos os Poemas, mas antes o título dele era Cadeira de Rodas. Então ele teve o título bem alterado. Alguns títulos eu mudei, mas porque eu fiquei com medo do poema, ele não estava escrito dessa forma, mas ele parecia um pouco capacitista. Ele dava a entender uma interpretação capacitista. E eu fiquei pensando e refletindo muito sobre isso. Também tinha uma referência a Frida Kahlo nesse poema. E parecia, na primeira leitura, e não era o que eu queria passar, mas abria para essa interpretação de que a voz poética estava menosprezando de alguma forma a Frida Kahlo. Então eu falei, não, impossível isso Não é o abrir tipo para de essa ambiguidade que eu possibilidade. quero que exista, né? E eu discuti muito isso com a Bianca, com a Milena, a Bianca falando, não, mas tá parecendo isso. Quando eu li a primeira vez, eu senti isso. Eu falei, meu Deus, eu não tinha visto dessa forma. Eu reestruturei o poema todo. Tem um outro poema também, que agora ele ia se chamar Nuggets, e agora o título é Comida Afetiva. Qual é a página? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Tô voltando. Ele é da primeira parte. A primeira parte, porque o que teria tudo a ver, né? Página 29. 29. Esse poema começou com o título de Nuggets. Ele quase se tornou Canja de Galinha. E por final, a gente decidiu por Comida Afetiva. E aí foi um questionamento da Milena. A Milena ficou muito... que ela falava, mas quem ele lia? Ela perguntou isso várias vezes. Eu falava, quem ele lia? O título do poema era Nuggets. Eu ficava, meu Deus, como assim? Aí eu fiquei conversando com ela várias vezes. Ela falou, não tô entendendo esse poema de jeito nenhum. Ela falou isso no lançamento do livro, e algumas pessoas levantaram a mão e falaram, não, Lili era galinha. Era galinha, Lili. E era galinha. Eu queria ali que entendessem que era uma galinha que semanalmente era assassinada pela mãe e se tornava comida. Uhum. E essa criança não sabia. Galinha, animal de estimação ou frango. Até pus aqui. Só que a gente tirou qualquer referência, que era Nuggets o título antes, né? A gente tirou porque ela achou que o Nuggets era uma coisa muito industrializada, o argumento da Mi, falando comigo, era muito industrializado, não tinha a ver com isso, que o melhor era canja de galinha, só que aí canja de galinha entregava galinha, e eu não queria que tivesse galinha no título. Aí a gente decidiu por comida afetiva. A importância da edição dos livros de poesia, não é? Sim. Então... Mas é muito bom isso. Então foi bom, hein? E inclui outra coisa também. Coisa. Teve a inclusão do prólogo. Ele não surgiu junto com o poema. Veio depois desse olhar, do livro. Ele veio depois. Na verdade, ele foi escrito antes do livro. E eu incluí porque eu percebi que ele falava sobre o livro. Porque eu já estava escrevendo esse livro, como eu disse pra vocês. Mas eu acho que ficou bem inserido ali, ainda mais aqui dentro da estética do livro. Assim, um texto bem curto, assim. É realmente um poema em prólogo sem muito enrolar. E aí a gente chega na última parte, que, enfim, já traz o velho aí. Aí, enfim, o leitor que chega aqui, a leitora que chega aqui já entendeu a proposta do livro como um todo, né? Mas, novamente, assim como na primeira e na segunda parte, o primeiro poema do capítulo, ele já deixa de pronto, assim, tudo muito bem às claras, assim. Mas também, e é muito curioso isso, porque você deixa essas coisas às claras pensando na composição do livro. Mas há essas outras coisas que não estão ditas, como a gente já vem perpassando, né, nos outros poemas, assim. E brincar com isso é não acreditar que o leitor, a leitora não tem capacidade de atingir determinados significados, né? Na hora do almoço, para os velhos a vida é assim. E aí vem, né? E aí no final, sozinho, esperar o dia findar. E aí você já vai entrando nessa realidade aí do que a gente chama de terceira idade, talvez, e vai pensando esse novo convívio com a morte que vem na infância, né? De pensar a morte ali, dessa primeira desestruturação física nossa que a gente estava falando, do dente de leite, para pegar o poema novamente, a gente vai tendo a dentadura de açúcar, né? E aí é mais um poema que só pelo título você pode fazer essa referência. Mas qualquer título que a gente tem dentro de um livro e tal. Não, mas são indícios, né? E eu trago isso, assim, das minhas pesquisas que eu faço também, assim. São indícios que a gente vai... São alguns dos elementos, a Isa falou de métricas aí e tal, dos livros, são alguns dos elementos que eu, enquanto leitor, enquanto editor, também eu coloco, tipo, que estão se relacionando, né? O Dentadura de Açúcar, aprendi com as formigas. Cada grão é uma fortuna, né? Todo lixo é um milagre. Mastigo devagar, o passado, docinho, docinho, com a presença da morte, né? Então, assim, bem-vinda, vamos aqui conviver comigo
esse grão aqui que eu li à minha maneira, como se fosse cada dia que eu estiver vivo é mais um grão de doce que eu aproveito, assim, né? Mesmo sabendo que a morte está aqui ao meu lado, convivendo comigo e vou fazendo as coisas acontecerem, né? Isa, se você quiser falar alguma coisa dessa terceira parte, tá? Senão Não, eu vou falando aqui, você sabe, se deixar eu vou falando. A terceira parte é isso mesmo que o Nathan, ele já vem trazendo muitos elementos que já faz muita referência à terceira idade, e ela retoma também, né, um pouco lá da primeira parte, como lembrança, né, a herança que ela vai deixar, essa memória, e aquela começa a carregar essa lembrança que ela tem, né, essa memória que ela tem da infância, da vida adulta, do que foi vivido, e aí ela começa a olhar para o resto que vem pela frente. E aí começa a questão dos ossos, né, os ossos como referência à morte começa a aparecer com mais evidência também, porque você está próximo, está se aproximando disso. Você conviveu com isso ao longo da vida, mas agora eu estou próximo, estou me aproximando disso, desse momento. E aí traz todas as características, né? Rugas, caixinha de remédio, demência, missa do galo, jardinagem, que idoso que não gosta de jardim. Mas antes disso tudo tem um poemazinho que eu coloquei mais um sorriso também, Isa, que é a possibilidade da escrita também, que é o rascunho, né? Eu adorei esse poema estar aqui. Depois de alguns anos, de muitas décadas, né, talvez, tentar escrever um livro é magnífica tarefa impossível, né? Tipo assim... eu não gostava, mas eu tenho gostado de alguns clichês, né? Tipo, nunca é tarde para começar alguma coisa nova. eu fiquei lendo com esse olhar, né? Mas esses poemas que a Isa falou também, se a gente pensar pelos próprios títulos, isso também faz parte de pensar a contextura, assim, que eu elenco, assim. São títulos meio que simbólicos, né, Isa? Assim, eu não sei, Priscila, se isso foi natural ou se, tipo assim, não, você disse que mudou alguns títulos e tal, mas se isso foi bem natural à medida que você... Como que era esse processo? Você escrevia o poema e via um título, ou via um título, via um poema, ou tanto faz? Isso é algo, assim, pode ser até uma pergunta boba da minha parte, mas é querendo entender um pouco também do processo da escrita nesse sentido, porque os títulos importam muito, assim, pra mim, sabe? Às vezes vem o título do poema, mas normalmente é o inverso pra mim. Normalmente vem o primeiro verso, e é interessante pensar como que funciona o fazer poético, porque parece que é um sopro na minha cabeça, o primeiro momento, é como se fosse um estalo, né? A Rosa Monteiro chama isso de ovinho, não sei se vocês já leram Rosa, Não, que ela fala que tem esse ovinho que dá o início a toda a produção criativa. Então eu sinto um sopro, esse ovinho vem pra mim e eu começo a escrever. E eu tendo a ser uma pessoa que escreve rápido poesia, depois eu retorno para refazer e repensar, mas mesmo nesse processo de escrita mais rápida que eu tenho, eu já vou pensando na estrutura do poema, porque eu escrevo desde muito nova, né, desde os 8 anos, e leio muita poesia. Então acho que a gente vai praticando, a gente cria uma musculatura, não é? Uma musculatura da escrita poética. Mas os títulos, normalmente, eles vêm depois. E eu tenho dado muita importância para títulos. Porque em Açúcar, eu não coloquei títulos nos poemas. Eram divididos em capítulos também. Normalmente, os capítulos falavam sobre os poemas como um todo. Quando eu criava títulos, eu colocava no último verso. Dei até o nome de títulos, 2 pontos e o título. Porque eu queria fazer como se fosse um poemão, né, no livro. Sim, em Açúcar. Sim. Eu queria dar um pouco essa ideia. Só o último poema do livro que teve título, por uma razão específica. Mas eu comecei a ver que o título, ele dá uma força, ele dá uma potência, assim, pro poema, não é? E ele cria uma imagem, quando ele é bem estruturado, esse título, ele cria uma imagem poética interessante, que já abre múltiplas interpretações. Então, Dentadura de Açúcar é uma imagem estranha, gera um estranhamento inicial, né, dessa coisa. Ao mesmo tempo, ele se relaciona lá com Dente de Leite, pode ter uma relação com o meu primeiro livro, se a gente parar para refletir, dá para fazer essa relação também. E o que é esse doce da presença da morte? É a própria dentadura, que também representa, como eu falei, esses ossos. A gente não muito tende a pensar, sim, a gente não pensa que os dentes são ossos, mas eles já fazem parte da ossatura.
Sim, sim, sim. Então acho que é um pouco por esse caminho. Hoje eu acho que títulos são muito importantes para um Muito bom, livro. sim, sim. E uma coisa que eu gostei muito, eu adoro, assim, eu tenho tentado aprender, mas assim, eu sou muito Herberto Helder, negócio que esses poemas um pouco mais longos, cheio de profundidades filosóficas, enfim. E acabo entregando muito, coisa que o Natan já me cutucou muito. Mas o enterrar novamente, fechar o livro, dizer amém, eu achei isso de uma simplicidade, assim, que eu acho que nem o Haikai consegue isso aqui que você conseguiu. Você traz uma Você tá falando do último imagem, poema, né? um poema da Paz 71, enterrar novamente. É Você como se o livro consegue. fosse uma oração, né? Ela traz a imagem, ela traz tudo assim. De Pra uma utilizar forma. a palavra da segunda parte, é um mantra, né? Como se acabasse. Exatamente, porque o mantra é uma oração. Sim, sim, sim. Ele é isso. Então, assim. Olha a contextura aí. Exatamente. Então, é uma coisa fantástica que ela consegue fazer aqui. E o negócio do título dos poemas eu também gosto, e eu concordo com ela, porque uma coisa que ele me lembra muito quando eu estudei redação na escola, ainda no ensino fundamental, a professora falava assim, gente, o título, ele vai resumir a sua ideia lá. Você não vai resumir isso no primeiro parágrafo, mas se o título for bem estruturado, bem feito, você já está dizendo o que vem pela frente. E é exatamente isso que a Priscila falou. E mesmo que não diga o que vem pela frente, né? Assim, né, nessas questões que ela falou aí, achei muito bom dela fazer a gente pensar na ideia da dentadura de açúcar, de fazer as relações dessa. Enfim, por mais que não diga o que vem pela frente, que seria o poema, mas também que se relaciona de alguma maneira com a presença de alguns elementos, por exemplo. Mais uma vez aqui, antes do final do livro, mas eu acho que já dá para ir a gente encerrando, que já passamos. Eu gostei demais de ter feito essa passagem pelo livro. Eu tô até pensando aqui vou fazer uma oficina guiada, desenterrar os ossos e a poesia de Euridice Fontella. Dá pra gente estudar a contextura, dá pra estudar a contextura, né, não? E aí chamar a Priscila pra falar no final o que ela acha, ela diz assim, Natan falou tudo errado aí, não tem nada a ver. Mas Priscila, algumas... Você é de qual signo? Eu sou Libra. Olha aí. Ah, tá. Olha o 3 aí, Por que Não, isso? eu me identifiquei muito com o seu raciocínio, com o seu pensamento, com a forma de escrita. Ela tá querendo ser tua amiga, mulher. Vamos ser amigas. Vamos. Ninguém merece, Posso perguntar amiga. pra ela, por favor? Não, eu vou evitar isso na vida dela. Que isso, Natan? Tá. Só não apanha porque tá longe. Mas assim, só pra gente finalizando, é curioso ainda que ainda no final do livro também tem a presença da solidão. Não só no final, assim, no final que eu digo, na terceira parte, órfãos ou viúvas, eu até mandei uma foto pra Priscila quando eu cheguei aqui, né? Chegando a hora da morte, entendi, sempre estivemos sós. Que é algo que é bastante recorrente, assim, na nossa sociedade de se falar sobre isso. Mas a gente também, essa voz poética que ela sempre quis estar só, né? Ela sempre quis estar debaixo dos carros, né? Ela sempre quis que o velho do saco tivesse força para levar ela. O medo não era de ser levado, era... Nossa, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu não tenho medo de ser levado pelo velho do saco. Eu tenho medo que ele não tenha força para me carregar, né? Porque é meio que rir do desespero, assim, pra muita gente, mas no final das contas, não, essa sujeita aqui só queria fugir de tudo, assim. Do que ela tá fugindo também? De repente a gente pode se perguntar, né, de alguma maneira, né? E uma das coisas que se faz presente muito é essa presença da avó também, que tá ali no bolo de aipim, que tá no cigarro ali que fumava, tá nas possíveis cinzas que nunca existiram, né? As heranças. E no café da tarde aqui no penúltimo poema também volta novamente essa figura da avó, né? Se minha avó estivesse aqui, seríamos duas velhas a fumar e esperar o fim. Então, assim, há uma correlação, talvez, aí é uma leitura minha, dessa presença, assim, familiar que, posso estar errado, seja mais recorrente a da avó, por mais que a avó não apareça tanto nesse mantra, nessa oração, talvez a única afetividade que eu consegui perceber, assim, sabe? Desculpa. E novamente, assim, na nossa sociedade também, essa figura do avô, da avó, muitas vezes mais, né? Tem essa relação, assim. E é curioso também, porque a gente joga as nossas experiências das avós e dos avós que eu tinha, sempre as avós foram mais próximas de mim, né? E você vê que isso se reflete aqui nessa voz aqui. Então,
É isso, assim, a paleontologia. O tempo é o melhor curso técnico em formas possíveis de desenterrar os ossos, né? Eu acho até que se esse poema de paleontologia também tivesse no final, também seria um excelente poema, porque essas últimas 3 versos aqui é muito bom. Assim, eu marquei aqui e com isso a gente chega ao final dessa leitura guiada aqui. Muito obrigado a todos. Tô brincando, gente. Eu quero falar da capa. Não, eu tô brincando, porque assim, realmente eu acho que as outras conversas que a gente teve, eu e a Isa, a gente nunca tinha feito um caminho tão assim, né, Isa? E eu acho que fazia sentido a gente conversar do livro dessa maneira, assim, por conta dessa composição. Independente da gente. Como é que chama? Porque tem gente que não quer tornar, mas eu acho que, como a gente falou no início, é um livro circular também, né? Não tem como não ser, né? E são essas as próprias fases. É muito bom, dá pra pensar muita coisa, né? A Isa falou uma coisa da memória que a gente não se debruçou muito, mas eu acho que foi até bom a gente não falar tanto dessa coisa da memória, porque geralmente a memória também, ela sempre surge em vários livros de poesia, né? E aqui, pra gente pensar... Porque o livro como um todo, além de ser um mantra, né? O livro como um todo é um grande... Vou utilizar a palavra que eu uso. É uma grande contextura de memórias, né? Mas assim, é um grande entrelaçamento de memórias, né? Se desenterrar os ossos, assim. Eu digo sem sombra de dúvidas que é um dos livros assim que dialoga muito com muita coisa que eu gosto de ver em grandes livros de poesia, né? Porque como eu falei, muito da leitura que eu trago, a Isa já sabe, tá cansada de saber, é muito da pesquisa que eu fiz no doutorado, né? De pensar o livro como um objeto poético. Para além do conteúdo, da qualidade que a gente falou, que eu acho que isso faz muito parte também da contextura, é você pensar também nessas coisas, né? Tipo, não precisa ter 3 partes, não precisa, tá, gente? Não precisa ter 3 partes, não precisa, assim, essas coisas estruturais, não, mas é legal como o próprio conteúdo, o estilo técnico da pessoa, o que ela vai fazendo, os temas, pensar, né? Mantras e nossa senhora, traumas e mantras, e tudo vai se contextualizando, essa figura da avó. É sobre essa confusão. É sobre essa confusão também, isso isso é muito bom, cara. Pensar o conteúdo em si, do que está sendo dito. E quando você pega isso e você elenca para as formas estruturais do livro, você está indo para além dos poemas, né? E aí o livro em si, o livro de poesia, ele se transforma nesse objeto poético. Porque é difícil, eu acho que às vezes eu conseguir me explicar, porque, claro, Nathan, o livro de poesia é um objeto poético, mas o objeto em si, pensar a capa, o título, né? Que você vai falar agora da capa, que eu já falei demais. Então, a pintura, como eu disse em algum momento aqui, eu fiz um tempo antes do livro ser escrito. Eu sou apaixonada por urubus. Eu acho que eles são seres mal interpretados na nossa sociedade. Eles são, Também assim como acho. pombos também, os Também animais. A gente, acho que é de certa forma, um especismo, talvez, a gente se achar superior. Mas é porque eles lidam com o que a gente não quer ver, que são os mortos. Eles têm, e eles são seres que limpam. Eles vão ali, eles estão limpando aquela carcaça de alguma forma. Então, espiritualmente, também, se a gente parar para pensar, os urubus, eles estão transformando espiritualmente essa morte, essa carne que está ali se apodrecendo de alguma forma. E aqui eu trago o urubu como algo imponente, bonito. O bico dele, que é o que vai lidar com a morte, é algo brilhoso, colorido, e atrás um céu azul também. Então é um contraste com o bicho que a gente tende a achar feio, aquele é trazido de uma forma bela, porque também o livro apresenta a morte não como uma coisa ruim. O desenterrar os ossos não é sobre abrir um túmulo, cavar, pegar esses ossos e exumar. É um processo arqueológico, então, por ser arqueológico, também é belo de alguma forma, mesmo nesses momentos de profunda tristeza. E aí até a fonte, gente, a gente pensou desenterrar os ossos, quando eu conversei com a designer, com a Carol, ela é uma designer incrível da Macabeia, a gente buscou uma fonte gótica, porque eu queria que tivesse também esse peso gótico, ao mesmo tempo que o livro é colorido, então você pode, quando você entra aqui, é vermelha a orelha, então dá esse contraste também com o preto do urubu. A parte de dentro também tem uns desenhos, umas pinturas minhas que tinham a ver com o livro, o sapo, que aparece 2 vezes, mas também como uma pintura, que parece uma pintura infantil, os cinzeiros, tudo. Esses aqui eu fiz também especificamente para o livro, são desenhos digitais, o café também, não o café, mas a cafeteira italiana.
As velas, que também aparecem em um dos poemas, que tem a ver também com velar os mortos. E as flores, que aparecem também no início de cada capítulo, em alguns momentos do livro, que também tem a ver com a efemeridade do tempo, essa imagem clássica, né, que a própria Cecília Meirelles traz. Eu trago um dos poemas dessa série de motivos da rosa da Cecília Meirelles, que me encanta muito. A ideia da primavera que a Cecília trata nos poemas dela. E também porque a gente entrega flores para os mortos. Então tem essa dupla coisa aí da presença das flores no livro. Então, o livro, ele é pensado para ser um objeto, de certa forma, isomórfico, né? Ele tem o texto e as imagens, elas conversam entre si. E esse poema aqui, o livro, na verdade, tem mais um poema, que é o poema da quarta capa. Ele foi inserido depois e segue com a autora desconhecida de Açúcar, que a gente também inseriu na quarta capa de Açúcar, que é uma brincadeira com o leitor. O poema é meu, mas eu coloco a autora desconhecida aqui. Olha aí. Olha aí, não era pra ter entregado esse jogo, não. Ah, você pode cortar, então. Essa parte aí. Não, vou cortar, não. Vou deixar a minha crítica aí feita aí. Ah, só quem brincando. Literatura BR que vai saber. A brincadeira ela tá aí pra isso também, gente. Assim. Eu fiz coração o tempo todo, porque a Priscila falava a respeito dos urubus, dos pompos, porque eu sou completamente apaixonada por esses animais, né? Eu acompanho, eu gosto, eu registro e eu defendo mesmo, eu até salvo pompos, urubus. Sim. Então, assim, eu sou apaixonada por aves como um todo, mas principalmente esses que são muito relegados. Eu tenho um olhar muito cuidadoso, muito amoroso com eles. E é por isso que eu queria saber do urubu, da capa, essa coisa que eu te perguntei, porque qual é essa relação, né, que você... Não, claro, com a obra, como todo tem, mas a sua. Por que você escolheu o urubu como a capa? Entendeu? Aí e durante meses, lá no meu trabalho, um urubu, a gente chama de Jequinho, porque a gente trabalha na gerência de cultura, que é a JEC, a gente apelidou o urubu de Jequinho. Ele pousa na minha janela. E eu acho ele lindo, eu fico ali observando o urubu pousado. É incrível, já tem várias fotos. Ele bica a janela, fica bicando a janela. Eu sou doida, um dia apareceu um corvo na minha janela. Gente, são incríveis, sou apaixonada também. Priscila, pra gente ir finalizando, você tem algum poema que você quer ler? Eu podia ter perguntado no começo, né? Mas aí a gente faz um corte, a gente divulga, a gente faz um negócio... Nenhum? Não, vou ler, tô abrindo aqui. Tem tantos poemas. Eu vou ler um poema. Tem tantos poemas. Que ele se diferencia um pouco na estrutura. Tem 2 poemas que se diferenciam um pouco na estrutura do livro. Não sei se vocês observaram isso. Que é Sapos e Livros. E tem um mais à frente. Deixa eu achar o poema aqui. Que é o Jardinagem. Eles são poemas um pouquinho mais longos em relação do que os demais poemas. Então eu vou ler Sapos e Livros. Do terceiro andar da escola, avistei um baú de papelão. A tia não podia me levar. Seu João, que sabia muito bem como encantar uma pequena pirata, me deu o mapa e a mão. Os livros sempre foram meu maior tesouro. Seu João depredou para sempre essa memória preciosa quando, ao voltar para a sala, sentei ao lado de um sapinho, um dos muitos que engoliria ao longo da vida, enquanto apertava, com força, um livro na mão. Eu acho esse poema interessante pelo silêncio que eu trago aqui também, que é um elemento importante da poesia. Então, o silêncio ele aparece em alguns momentos da obra, mas aqui ele se transmuta mesmo no silêncio de um verso, que foi retirado desse poema, então o quando, ao mesmo tempo, acaba se ligando com a estrofe seguinte, mas existe o espaço entre uma estrofe e outra, quando ao voltar para a sala, então existe ali um vácuo que é o esquecimento. Então é um livro sobre memórias, mas também é um livro sobre esquecimentos. E esse poema representa isso um pouco. Não é um dos meus poemas favoritos do livro, não li por isso, mas eu queria trazer esse elemento também que a gente não tocou, do esquecimento também, de desenterrar os ossos. Não, sim, perfeito. É porque, assim, realmente é tanta coisa e às vezes eu tento sempre fugir muito do que tá já dito, assim, mas perfeito. Eu ia até te perguntar se tem mais alguma coisa que tu queria falar que a gente não comentou, porque eu tô aqui até pensando nisso. Você tá falando aí agora, eu tô pensando nisso. Nossa, eu vou fazer a Priscila inventar alguma oficina, algum curso aqui pra gente fazer aqui, porque eu gostei mesmo, assim, do livro, assim. Eu acho que é um bom exemplo
de como pensar um livro de poesia. Eu acho que a Isa não vai discordar de mim, enquanto poeta. Fala, mulher. Não, tô Tá pensando? raciocinando, né? Tá bom, então. Eu Enfim. tô igual aquele gatinho que tá assim. Mas tem alguma coisa, Priscila, que a gente não tocou mais, você quer comentar? Não, eu acho que vocês foram incríveis, eu adorei as leituras de vocês dois, fiquei encantada. Para mim foi excelente, me fez refletir sobre novos elementos do livro. É sempre um presente mesmo. Eu fico pensando assim, o que a gente espera enquanto escritor, enquanto poeta, quando entrega um livro para o mundo? Para mim, a vida só faz sentido, e a escrita também, nesse contato com o outro. Então essa troca, para mim, é a coisa mais valiosa que tem de tudo. De lançar um livro, não é vender o livro, claro que é importante, mas é esse contato mesmo, essa troca entre nós, porque a gente vai desenterrando não só coisas do livro, mas coisas das vidas de vocês também, que vem a partir da própria poesia. E eu acho que a poesia é mágica por isso. Perfeito. Deu um ótimo corte, ótimo, excelente. Ô, gente, Mas, eu tô ó, encantada com vocês. Achei a minha alma gêmea literária. Ô, Isa, eu já Eu quero falei ler que eu seu não vou livro, passar. Isa. Eu Quero não vou ler. passar o contato dela e vou fazer de tudo pro Instagram bloquear a sua presença pra você não perturbar a Priscila. Não, já adicionei ela no Instagram. Eu acho que você tinha que mudar o seu perfil até, botar Tia do Pavê. Tia do Pavê Poética. Mas, ó, vamos fazer aquela última pergunta que todo programa faz, assim. Que livro você indicaria para as pessoas lerem? Leiam as poetas editoras também da Macabé, aí para você não falar só delas, né? Da Milena e da Bianca. Que, enfim, até convido vocês a assistirem também. A gente tem um podcast com cada uma delas também. São excelentíssimas poetas, assim, escritoras maravilhosas. E que eu e a Isa, a gente até ficou feliz que antes delas chegarem lá no Jabuti, a gente tinha batido papo com elas, né, Isa? Exatamente. Então, querendo ou não, Priscila, a ideia da qualidade também tá aí, né? Nas escolhas que são feitas para conversar também. Curadoria. E indica aí uns 2 livros aí, pelo menos aí, de poesia brasileira. Caraca, sim. Cara, que tem muito É livro assim, do é meu bom lado. assim. Mas você já sabia, não? Eu não avisei, mas você já sabia que tem uma Não. pergunta dessa. Aí diz assim, eu vou falar só 2, mas... Não, mas pode falar mais, se quiser, assim, alguns nomes, assim. É legal a gente saber o que você anda lendo pra, enfim, indicar pra alguém. Gente, eu, apesar de ser editora, né, eu vou editar... Corta isso. Não vou cortar nada. Corta essa parte. Não, eu fiquei pensando assim, porque eu editei o livro da Milena, mas a Milena eu conheci quando eu editava a revista Toró, e ela mandou um texto para a revista, e a gente recebia muitos textos, muitos autores, e eu sempre dei muita atenção para esses textos que a gente recebia. Quando chegou o texto da Milena, eu não conhecia a Milena. Eu li aquele poema e falei, gente, esse poema é muito bom. E aí eu fui Olha aí a catar a Milena no qualidade. Instagram. Foi assim que eu conheci a Milena. E Legal. ela é uma autora incrível. Eu li os livros dela, ela me deu a oportunidade de escrever um prefácio e participei do lançamento da Orquestra dos Inocentes Condenados online. E depois veio o Cordeiro, escrevi o prefácio para ele, e agora eu tive a oportunidade de editar o livro da Milena, o Apolo, o Carro de Apolo capotou no horizonte. E eu acho que ela é uma poeta incrível, precisa ser mais lida. Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem Milena, ela está ficando cada vez mais conhecida, mas ainda precisam conhecer, e eu amo a poesia dela, eu acho que é incrível, assim. Bianca também, mas a Bianca aí ganhou o Jabuti, já está, né, rodando mais. E eu queria indicar o livro da Bruna Mitrano, que eu acho que esse livro merecia ter ganhado o Jabuti de poesia, porque é um livro incrível, ninguém quis ver. Não sei se vocês já leram. É o da Se Companhia não das leram, Letras? Companhia das Letras. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não li. Essa epígrafe do meu livro é da Bruna Mitrano. Eu Que tá achei nesse incrível. livro aí, né? Sim. Cara, tem um monte de gente. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Olha aí. Deixa eu agora... Porque eu tenho uma parte aqui só de livros escritos por mulheres. Eu gosto sempre de indicar
Autores que não são muito conhecidos, mas assim, eu sou apaixonada pelo Ferreira Goulart, minha pesquisa de mestrado Eu ia foi até sobre ele. comentar isso, que você usa ele, eu vi assim mais ou menos na pesquisa, e também que na hora que você estava falando dessa coisa que a Isa falou, eu acho, você dessa coisa do primeiro que vem, aquele sopro e tudo mais, que o Goulart falava, né? Tem uma entrevista dele que ele fala, o primeiro verso é inspiração, o resto é suor. Sim. Eu nunca esqueci disso quando eu ouvi ele falando. Eu digo, velho, é isso, velho. A galera acha que você precisa de um ser divino que vai descer e vai te dizer tudo o que você precisa escrever. Não. E o é Goulart é muito o bom poeta do isso. espanto. Ele se espantava com as coisas e a partir desse espanto os poemas dele nasciam. E ao mesmo tempo era um poeta muito corporal, muito próximo ao real. Aí vou começar a falar do Goulart aqui. Sou apaixonada pelo Goulart, eu acho ele um poeta incrível, assim. Quem não leu, tinha que ler. Em Alguma Parte Alguma, que é o último livro dele, de poesia, mas todos os livros. Pode começar por qualquer um tá bom. Leiam autores contemporâneas, eu acho importante também. Acho importante olhar para os anos 70 no Brasil, tem muita gente boa que escreveu e a memória não chegou até os dias Sim. atuais. Chegaram Quem não conhece pouquíssimos Leila nomes. Mícolis, lê a Leila Leila Mícolis Mícolis. também, porque acho ela uma poeta incrível. Maria de Lourdes Hortas, as duas organizaram antologias de mulheres dos anos 70 e continuam na ativa escrevendo. Então, são mulheres que já têm uma trajetória grande, que eu acho que merecem ser mais lidas, com poéticas completamente diferentes uma das outras. Gente, foi mal. Comecei a falar, né? Não, mas tá ótimo, Tô tá ótimo. Tô aqui falando a beça, mas é porque a Leila Mícolis, ela tem uma poesia muito irônica, combativa, que também tem esses cortes abruptos, muito geniais, eu acho, sabe? Que ela consegue fazer poemas curtos, mas que te fazem questionar muitas coisas. Com uma linguagem muito dela, ela realmente conseguiu construir o que a gente chama de voz poética. A Maria de Lourdes Hortas já vai por um outro lugar. É uma poesia que trata mais de temas da natureza, da memória. Então, elas têm poéticas muito distintas, mas que são incríveis as duas. Orides Fontella também é outra que eu amo de paixão. Enfim, tem muita gente boa aí. E o próximo livro vem quando? Poesia. Então, eu tô com 2 livros que eu não sei se eu vou publicar, não. Eu tô ainda... Um é De Óculos Escuros, que tem uns poemas aí sobre amor. Mas é o que eu falei, são poemas que eu recolhi. Então, não sei se eu vou publicar isso. E o outro... Esqueci o nome do... Pássaros. Também não sei se vai sair. Pássaros? Só Pássaros? Ia ser só Pássaros. Aí agora eu tô começando a pensar se vai ser só Pássaros, se vai ser outro título. Já veio outra ideia de livro esses dias aqui, Bairrinho. Saíram 2 poemas para esse livro, mas não sei se vou levar para frente. Então, não sei se eu vou escrever um romance, tô pensando. Olha aí. Né? Mas então Produção pronto, o que mais, Isa? Algo mais, Isa? Não, só quero dizer que foi ótimo, que eu adorei esse papo, adorei Priscila. E ela vai te pedir alguma coisa, viu, Priscila? Ela vai te pedir alguma coisa, viu, Priscila? E assim, é isso. Priscila, acho que resumiu tudo, falou bem, né, do processo dela, da obra, da construção do livro. E foi, para mim, eu adoro esse momento com literatura. Eu amo literatura BR por causa disso. Natan não sabe, mas... Agora ela vai me pedir alguma coisa agora. A Daísa começa a elogiar demais, gente. É desse jeito, tá? Eu vou até começar... a camisa, ó. É isso aí, ela veste mesmo. Porque nem um cabo que fundou o negócio veste. Pois é. Mas, assim, é fantástico. Então, assim... É o que eu falo pra galera. Leiam, mulheres, poesia contemporânea e simbora. É isso aí. Bom, gente, a conversa que era pra durar menos é impossível, ainda mais eu e a Isa juntos falando de poesia e a Priscila aqui também com um livro que a gente gostou bastante. A Priscila procurou a gente pra gente confessar esse livro aqui. Como a Isa disse assim, por mais que cheguem muitas pessoas para que a gente possa conversar e tudo mais aqui no podcast, a gente sempre tenta mesmo fazer essa curadoria. Então, se você também tem algum livro de poesia que você queira ver aqui e tal, entre em contato com a gente, tá certo? A gente conversa, mas sempre vai ter esse processo de curadoria mesmo assim. Eu e a Isa, a gente sempre faz uma filtragem. Tanto é que aqui no Literatura BR, no podcast, esse é o 3º livro nesse formato. E coincidentemente foram 3 poetas, né, Isa? E da mesma editora, por coincidência. Mas
a Macabé aí tem produzido uma boa poesia brasileira. Então vocês vão lá também, deem uma olhada no site da Macabé, conheçam o que a Priscila e a Isa já falou de poesia brasileira contemporânea, poesia escrita por mulheres, e também nunca deixar de olhar também pro passado. Por mais que a gente desgoste de muita coisa do passado, tem muita coisa que faz bem, né? A própria Priscila falou assim, a gente olhar, por exemplo, que foi produzido alguns grandes nomes que ficaram esquecidos aí da década de 70 e provavelmente outras décadas, e a gente, para escrever também, a gente precisa ler. Então, assim, ler o que já está por aí faz muito sentido. E eu saio desse episódio muito feliz que eu já estou com 2 ideias de oficina e de curso. A Priscila não sabe, mas ela vai, né, fazer um aí. Vou conversar com ela, viu, Isa? É o cara das ideias. Pois é. Aí vamos ver se acontece, a vida acontece. E é isso, queria muito agradecer. Eu gostei demais aqui de conversar com vocês duas. A Isa aqui, minha parceira. Priscila, muito obrigado por ter confiado aqui no Literatura BR para a gente comentar sobre o seu livro. A gente sempre tenta realmente ser muito sincero no que a gente fala. E eu espero que quem chegou até aqui tenha curtido, né? Então, curta aí a gente no Spotify, dê as 5 estrelinhas, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, também não tem problema nenhum. O importante é o engajamento. E comprem o livro da Priscila, que é o mais importante. Depois de ler, evidentemente, né? Sempre importante ler. Entendeu? Falem Então, bem, leiam falem e mal, mas comprem. falem de mim. Literatura Isso BR aí. na cabeça. Literatura BR, gente. Não deixem de Priscila. apoiar. Olha aí, é isso aí. Muitíssimo obrigado. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Um beijo no coração. E vamos nos despedindo. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Vocês são demais. Vocês são leitores e críticos incríveis. Parabéns pelo trabalho. Valeu. E é isso aí. Um beijo, um queijo.